Agora, Agora, pera aí rapidinho, só esqueci de pegar o fone. beleza. Tá me ouvindo aí, rapaziada? Olha o Derlei, cara, nosso árbitro também. Bem-vindo. Show de bola. Dá pra ouvir aí? Tá indo bom o áudio? Tá, tá bacana, tô te ouvindo bem. Então, beleza. Beleza? Bom, rapaziada, boa noite. Agradeço aí a presença de vocês. A gente está aí iniciando esse projeto, né? Quem faz esporte. Oferecimento da TMA Albuquerque, corretora de seguros, o nosso amigo Tiago, eterno presidente. E aí hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, né? Não vai ser bem, a gente não vai só conversar com o convidado, mas a gente vai comentar um pouco sobre a final que nós tivemos ontem, né? Muitas pessoas do time se reuniram para assistir o jogo e, cara, eu fiquei impressionado, Lucas, fiquei impressionado mesmo, né? Parabenizei, inclusive, a federação, na pessoa do professor Ali, a Deise também, né, que é a pessoa que está ali por trás dessa organização. Cara, de verdade, eu fiquei muito feliz. Olha que eu fiquei lá até meia-noite, meia-noite e meia, mas saí de Verdade. lá animado, mano. Mas me fala aí, o que que tu achou de ontem? O que que você pode comentar para a galera que não foi, perdeu um espetáculo, foi fantástico. Comenta aí um pouquinho como é que foi a tua experiência no jogo ontem. Cara, primeiro, parabenizar, né, a federação, porque a gente sabe que tem muita coisa que a gente sempre vinha batendo, né, sobre a federação, para a gente ter um esporte mais chamativo, né, que atraia mais os espectadores, que atraia as marcas para ajudar as equipes com patrocínios e etc. E assim, é aquele tipo de coisa que aconteceu ontem na final que é o que vai Uhum. atrair o público, né? Eu tenho certeza que todo mundo que ficou lá até meia-noite, meia-noite e meia, saiu de lá satisfeito, tanto pela organização, né? Quem assistiu pela transmissão, a transmissão está ficando muito legal, né? Já teve isso no feminino, teve agora no nosso jogo do Master, né? Teve a transmissão também. Então você vê a qualidade da transmissão, tá bem legal mesmo, bem padrão profissional. E isso vai atrair mais gente, né? As pessoas começam a ver as coisas organizadas, bem feitas, começam a se interessar. Consequentemente, isso vai melhorar o nível do esporte, vai trazer patrocínio para as equipes. E assim, foi um grande jogo, né? Decidido nos últimos detalhes, no final do jogo, nos últimos segundos, na situação do lance livre. Então, assim, foi uma experiência massa. Eu acho que quem foi está muito feliz. E quem não foi assistir pela TV também. Eu acredito que conseguiu assistir bem. Então, É assim, verdade. final sub-20, a molecada é muito rápida, né? Pessoal, molecada rápida, molecada alta, tá? A gente tá com a geração aí bastante, até com uma faixa tá, de altura legal, uma estatura legal. Então o jogo foi bem legal de assistir, assim. Valeu muito a pena. Eu que fiquei lá contigo até meia-noite e meia, valeu muito a pena. Show de bola. E é uma experiência assim que eu ainda não tinha passado, né? A gente assistiu o jogo ao vivo. E aí quando eu cheguei em casa hoje de manhã, quando eu acordei, meu filho falou: "Pô, pai, eu assisti o jogo, né?" E claro, a gente que está no esporte aí, eu tô há mais de 20 anos no esporte. Eu sempre achei interessante o fato de você chegar em casa e poder se assistir, né? Imagina a molecada que jogou. Aí o cara chega em casa, cara, deixa eu ver meu jogo, até pro técnico mesmo, né? Para apontar certas Sim, coisas que eles têm que melhorar. O cara chega em casa, bota no YouTube, vê o jogo. Inclusive, você que está assistindo aí a live, cara, segue, se inscreve no canal da federação no YouTube. Isso aí ajuda muito o canal da federação, né? Eu estava vendo que tinha mais de 400 visualizações hoje de manhã, ou seja, provavelmente não era só gente daqui, talvez até gente de fora tenha clicado lá para assistir, pô. E como a galera tá comentando aí, isso é um passo enorme, né? No nosso basquete é um sonho realizado, cara. Eu tô
pensando assim, se a gente chegar na final, nosso time, né? Chegar em casa depois e me assistir vai ser um negócio incrível. Cara, tem, e é aquilo, né? Tipo, tem vários benefícios da transmissão, né? Não só de você se assistir, mas as próprias equipes, né? Estudar, o próprio atleta estudar o que que ele fez de certo, de errado, o que que ele pode corrigir, qual situação ali ele tinha dificuldade. Você consegue ver com a visão de fora, né? Mesmo tendo jogado, você tem uma ideia, mas quando você assiste lá de fora, eu que sou técnico, a gente vê muitas coisas que lá de fora eu consigo ver, mas lá de dentro quem está jogando não consegue. Então, a transmissão é incrível, ainda mais, imagina, alguém que jogou hoje, por exemplo, de repente a gente chega na final, joga a final lá. Eu ainda não tenho um filho, mas meu filho nasce daqui a 10 anos, eu vou mostrar o vídeo que eu estava jogando, entendeu? É Então, verdade, isso é sensacional, é muito legal, né? verdade. Você Então, tem uma pa- prova agora. Não é, fica só vamos não fica dizer, só na conversa, nas histórias, né? A gente sempre conta as infeliz, histórias de quando a gente jogava, das nossas experiências, mas essa aí é uma experiência sim. diferente. Você vai poder mostrar, olha, tá aqui, ó, a gente jogando, a gente sendo campeão. Então isso daí realmente a Infelizmente, gente. já vão me pegar já sem joelho, né? As transmissões, mas é o jeito. Pelo menos por dizer, ó, meu filho, eu joguei, tô aqui. Então, cara, parabenizar a federação, realmente foi um negócio bem legal. E o mais importante, né? Eles subiram o nível. Então, Sim, já não pode mais ficar abaixo do que foi ontem, né? Tem que pelo menos manter é, aquilo ou melhorar. é Então, melhorar, com a certeza. responsabilidade cresce para ele, mas, consequentemente, cresce para os próximos que assumirão essa federação, né? Que a federação é um ciclo. Hoje está o Ali, amanhã vai vir outro. E Sim, tudo que é bom, não tem mais como tu tirar, tu tem que manter, né? Aí tenta melhorar as coisas que ainda precisam ser melhoradas. Então foi uma experiência sim. bem legal ontem. Eu acordei cedíssimo para ir para a escola, morrendo de sono, mas não me arrependo de ter ido lá ontem, porque foi bem legal mesmo. Bacana. Bora comentar um pouquinho sobre os jogos, Lucas. Quem não acompanhou, a gente teve aí a decisão de terceiro lugar, né, que foi entre o Bruno Parente Academy e o CMM. Né, nós temos aí dois técnicos já antigos no trabalho com basquetebol, que é o Bruno Parente e o professor Sandro, né? E, Sim. cara, parecia que o jogo estava tudo encaminhado para o time do Bruno Parente ganhar. E de repente parece que a coisa desandou e a gente teve aquela virada no final. Então isso aí também é bem interessante, que a gente consegue acompanhar também o trabalho dos técnicos, né? O que cada um está fazendo para tentar manter a equipe no jogo. Né? Se eu não me engano, o time do Bruno Parente chegou a abrir mais de 10 pontos um tempo, não teve um momento que eles tinham mais de 10 Chegou pontos a de 15 diferença. pontos. No início do jogo, no primeiro período, eles chegaram a abrir 15 pontos, né? E aí a equipe do Selva foi se encaixando ali. Começaram também os atletas que definiam mais lá no time do Bruno começaram a cansar mais. Você vê que se desgastaram muito, né? Sim, Questão da experiência, né? De dosar um pouco a energia. Eles começaram com tudo, aí no terceiro e no quarto período já não estavam com a energia necessária para manter o placar, né? E aí foi quando o time do Selva cresceu. sim. E foi um jogo assim que teve um pouco de tudo, né? Uma vantagem grande, uma recuperação, né? Um desempenho excelente de uma equipe no primeiro tempo, segundo tempo já não caiu muito. E é o que a gente Sim. imagina, né? De um campeonato de base, né? Ocorre muito essas variantes por causa da falta de experiência, né? São meninos, são novos, eles estão ali. Eu, particularmente, que eu estava um pouco afastado, né? De acompanhar a base, conhecia dois ou três ali, o resto, a maioria, eu não conhecia, então também não sei se estão competindo em alto nível o tempo inteiro, há muitos anos. E tem uma coisa interessante, né, Gustavo? Que se tu pegar o hiato aí da pandemia, né? Que antes da pandemia, a nossa base era basicamente escolas, né? E Isso. aí você pega as quatro equipes que foram para disputa de terceiro e finais esse ano do Sub-20, nenhuma está ligada à escola, né? São todas Sim, clubes, né? é O verdade. Bruno Academy, a Selva,
o Veras Basquetebol, o Sim. Psiconautas, e 3 dessas foram criadas recente, né? Acho que tem menos de Pós-pandemia. 2 anos. Isso Isso, mesmo. pós-pandemia, né? Tirando o Selva, que já vem aí há um pouquinho mais de tempo, as outras são Sim. equipes novas, né? Que estão se montando agora. Isso é interessante nessa mudança no mercado mesmo, né? Para quem é técnico, essas coisas, no esporte do Amazonas, né? O basquete não está mais ligado, preso a escolas, né? Sim. Está abrindo outros leques com os clubes. Isso é bastante interessante. É verdade. Inclusive, o professor Sandro entrou aí na live. Um abraço, professor. Também foi meu treinador durante uma época. Parabéns aí pelo trabalho lá com o pessoal do Selva, com o CMM também. CMM foi campeão feminino sub-15. Então, de fato, a base vem forte, vem crescendo. A gente tem aí algumas realizações, já temos aí o Vitinho jogando fora, né? O Pedro Mendonça joga NBB, né? Em breve a gente vai estar conversando com ele aqui também na live, a gente já combinou, só que hoje o time dele tem jogo, então infelizmente não foi possível fazer, mas a gente vai conversar. Então, assim, nosso basquete ele vem tendo grandes realizações. E aí tu tocou num ponto que eu acho extremamente interessante, né, cara? Porque a gente já conversa, essa conversa que a gente está tendo aqui e outras pessoas estão acompanhando, a gente tem no dia a dia. Sim, E, e de fato, a gente sempre comentou, né, que a gente não pode estar esperando muito. Ah, porque alguém vai ajudar, porque a escola vai fazer. Então, parece que chegou o momento que as pessoas entenderam isso e falou, cara, ou a gente mete a cara e faz, independente de não ter estrutura, não ter. Ontem eu fiquei olhando, né, a final para quem assistiu, até na televisão deve ter percebido isso. Os uniformes eram praticamente iguais, né? Então, pra sim. gente que tava de fora assistindo, você ficava, caraca, bicho, às vezes eu confundia quem era, imagina quem tava na quadra ali na velocidade. Mas a gente entende que esse é um É, momento que ainda você não consegue, pô, ter dois, três uniformes, você faz, mas assim, independente disso, os caras estão indo lá e estão fazendo, né? E o resultado ele tá vindo. O que a gente tem que fazer realmente é pegar essas experiências, melhorar, começar a aplicar no basquete para a gente ter aí um esporte aí cada vez mais que revele mais jogadores e revele treinadores também, né? A gente precisa sim, de novos treinadores, pessoas à frente. e o legal disso que tu falou é a questão assim, que nem sempre a gente pode ficar dependente, tipo, da federação dos outros. Não vai cair, né? A gente pode se ajudar e Sim, fazer as coisas acontecerem. Você pega o projeto, por exemplo, do Veras e do Psiconautas, são encabeçados por pessoas novas, né? São jovens que sim, resolveram fazer diferente, resolveram criar sua própria identidade ali com o clube, criar, fazer as coisas da sua forma. Então você vê eu acho muito bacana das duas equipes a questão das mídias sociais, eles trabalham bem as mídias sociais, trabalham bem mesmo, verdade. acompanham bem a questão de fotos, vídeos, montagens, promocionais, né? Eles se promovem bem. Então, isso é bem legal, né? Porque os jovens já se ligaram nisso e já estão botando a arregação das mangas e fazendo a sua parte, né? Então, a gente, infelizmente, a gente não faz parte dos grandes polos do basquete do Brasil, né? Não tem. Tu que saiu daqui, foi para São Paulo, jogou um tempo no Palmeiras, a gente tem poucos atletas que jogaram fora, né? Eu fui fazer teste, passei um mês em São Paulo, então a gente chega lá, a gente vê que a realidade deles não chega, é totalmente diferente, né? Então, assim, chegar um atleta de Manaus, um NBB, jogar em alto nível como o Vitor, como o Pedro, é uma coisa assim fora da curva, né? Você precisa de muito apoio. Geralmente, quem consegue é quem tem uma estrutura boa na família, que consegue ajudar bem o atleta a seguir seu sonho. Mas a gente ainda está muito atrasado em relação ao grande polo do basquete, os grandes polos, né? Uhum. Então a gente tem que se unir, independente de agremiação, de clube, de tudo. A gente tem que entender que se todos se unirem, a gente faz o basquete crescer. E se o basquete crescer, todo mundo cresce junto, né? É isso mesmo, Então, é verdade. eu acho muito massa a iniciativa aí dos jovens, né, dos meninos, do Vera, do Psiconauta, né, o Bruno, que trabalhava em escola, agora já montou a própria academia e está fazendo do jeito dele, né? O professor Sandro, que saiu do CMM, se aposentou, mas continuou fazendo o esporte porque gosta, né? Não tem necessidade de já estar aposentado, mas está aí trabalhando, porque quantos, quantos jovens desses estariam em situações difíceis se não fosse o esporte, né? Eu e tu, a gente Sim.
é exemplo de que tudo que a gente tem, diretamente ou indiretamente, o basquete foi responsável, né? Então, de É forma verdade. geral, assim, tanto familiar quanto pessoal quanto profissional. Então, Uhum. o esporte tem esse poder, né? A gente precisa se ajudar para que a gente consiga fomentar mais esse esporte para trazer cada vez mais jovens, porque esses meninos que estão começando hoje com 12 anos, daqui a pouco vão estar no nosso lugar, fazendo um vídeo melhor, fazendo uma reportagem melhor, trabalhando de uma Uhum. forma melhor, né? A gente está começando e tem que ter gente que vem crescendo para continuar. É E eu acho que fato. esse é o É isso nosso aí. objetivo, a nossa principal missão, assim, quanto mais velhos, né? Eu me Uhum. lembro que aquela semifinal que a gente perdeu na Copa Cidade de Manaus, pro Psiconautas, Sim. cara, eu perdi, mas eu tava feliz que os meninos ganharam também, entendeu? Tipo, é uma Sim. questão de entender que é o momento deles. Eles estão chegando Uhum. aí e a gente já tá indo pro Master, já tá. Fica difícil correr como o Fernando botou aqui, cansou só de olhar. Eu também tava cansado aí, tu imagina jogar com esses meninos 10 jogos, é difícil. Doido. É difícil mesmo. O Yuri Lima, professor, também está falando aí que nós somos três, né? Três caras que têm a vida completamente ligada ao basquete. E lembrando que no dia 6 de novembro vai ter semifinal do Sub-15, para a gente estar lá também para prestigiar o Sub-15 do nosso basquetebol, que também é uma molecada, uma geração nova aí que está vindo. E eu te falo, cara, nos próximos 5 anos a gente vai ter uma geração aí que são de filhos de jogadores de basquete. Ou seja, a gente que está aqui aí no Marcha, no 30, no 35, nossos filhos estão entrando agora no Sub-13, então pode ter certeza que vai vir uma geração forte aí. E Lucas, bora falar um pouco, cara, da final, porque começou um jogo assim, eu falei, cara, será que eu vou embora mais cedo? Porque né, o Veras abriu uma pontuação grande ali no início, e eu realmente fiquei preocupado, falei, pô, bicho, será, cara, que o jogo vai acabar no primeiro tempo? E A aí, cara, depois gente a gente conversou fez sobre a isso, quinta né? falta, eu até pensei, eu falei, cara, acho que eu vou embora, porque 15 pontos de diferença, não vou ficar aqui assistindo, vai ficar chato o jogo. Mas o jogo teve uma reviravolta ali no final do terceiro quarto, depois do último quarto, e acabou que a vitória do Veras, eu assistindo o jogo hoje, eu fiquei, cara, o Psiconautas teve muita chance de ganhar, cara. Teve muita chance Sim. de ganhar. Muitos lances livres errados, a própria falta, né? Mas assim, o jogo, cara, foi questão de emoção, nota 10, né? Foi um jogo realmente, pô, fantástico. Digno de uma final, digno da estrutura que foi preparada, da transmissão que foi feita, né? Valeu a pena. Tenho certeza que todo mundo que assistiu ali ficou satisfeito. Afinal foi, assim, bastante interessante, porque se você olhar friamente, né, eu acho que a equipe do Vera tinha uma equipe mais equilibrada, que eles trocavam ali as peças e não ficava tanta diferença. Além de ter o Erisson, né, que era um diferencial muito de altura ali no garrafão, então além de ele encher os pivôs do Piconauta de falta, eles se desgastavam muito tentando marcar ele, né? E ali foi um ponto de virada, porque ele acabou também se enchendo de falta, e aí quando ele saiu com 5 faltas, o jogo se equilibrou muito, né? Ele pegava muito É rebote, verdade. tanto defensivo quanto ofensivo. E ali o Psiconautas percebeu que eles podiam também ganhar, né? Porque eu acho que o mesmo medo que tu tinha, eu acho que no início do jogo ali eles estavam. Pô, a gente vai perder esse jogo, talvez até com uma certa facilidade. E aí é aquela história que eu sempre falo, né? Que quando você tem a chance de abrir e vencer o jogo, você tem que fazer isso. Porque se você ficar dando vida pro time adversário, ele vai começando a gostar do jogo, né? E foi isso, o Psiconauta não desistiu e na base da garra ali começou a pressionar mais o time do Verus, que sentiu um pouco e encostou. E aí, o final do jogo, a verdade é que o favorito para a vitória já era o Psiconautas, não era mais o Verus, né? Ali teve lance livre, teve uma técnica, teve uma falta num arremesso de três forçado, né? O Felipe fez um arremesso ali porque já estava para estourar o tempo também, então ele tinha que chutar de qualquer jeito. E ali uma falta que a gente vê que é falta de experiência também, mas é natural. A vontade de ganhar às vezes atrapalha, né? A adrenalina demais faz mal. A gente tem que ter esse controle de estar com a adrenalina lá em cima, mas com a cabeça tranquila, né? Isso é o mais difícil para o atleta.
Então, no final ali, parecia que era pro Veras vencer mesmo, porque oportunidade o Psiconautas teve, mas a equipe do Veras era realmente mais equilibrada, pelo menos na minha forma de enxergar ali, a equipe dele estava mais equilibrada, tinha um elenco melhor. E só parabenizar, né? O Psiconautas Uhum. pelo não desistir do jogo e ir até o fim, mostraram que tinham totais condições de vencer, mesmo com a desvantagem ali de elenco, né? A gente também consegue perceber ali que são dois técnicos jovens, né, que estão começando agora no basquete, né? O André Uhum. já está aí, sei lá, um pouquinho mais de tempo, 1 ano, 2 anos, mas a gente percebe, porque no final do jogo ninguém tinha tempo, ninguém tinha nada, já estava ali já só na vontade e rezando para dar certo. Isso Mas mesmo. foi um grande jogo. Que legal, legal. Mano, e assim, pra gente ir caminhando pro final, a intenção é que seja uma conversa rápida, né? No máximo aí 20 minutos. Agradeço a galera que tá assistindo aí a gente. E assim, a gente tem vários projetos, né, cara? Já para ser emplacado a partir do ano que vem, né? Associação Esportiva Amazônia vai ter time de base. Já conversei com o Lucas aí sobre a gente já iniciar esse projeto a partir do ano que vem. Então, galera que joga aí tem menos de 20 anos. A gente vai também formar, né, esses novos jogadores, é a nossa intenção. Eu acho que a melhor forma, Lucas, da gente retribuir o basquete é formando novos jogadores. E eu também tenho a ideia de formar novos treinadores. Né? Eu fiz o último curso que a federação fez, foi com o professor Maurício Barbosa, participei, né? Até falei com ele, expliquei para ele que tinha vontade também de ser treinador no futuro. Mas acredito que a gente precisa trazer um pouco mais de experiência, né? Gente de fora, a gente que viaja todo ano aí com o Master, conhece gente do Brasil todo, trazer treinadores para cá, para que eles possam realmente dar uma formação para essa molecada. Como você comentou, né? O técnico do Veras, que é o André, não é um técnico, né? Ele é alguém que está ali, acompanha, ajuda, se esforça e tudo, mas ele não tem a formação de treinador. A mesma coisa Sim. acontece com o psiconautas. Então, trazer pessoas que possam ajudar na formação também dos treinadores, porque tenho certeza que isso é que vai levar o nível do nosso basquete. Bons jogadores, bons treinadores, uma boa estrutura, a gente vai conseguir realmente ter um resultado a médio e longo prazo que a gente vai poder olhar para trás e se orgulhar do trabalho que foi feito, né, ao longo desses anos aí. E a gente sabe, né, que essa questão dos técnicos é ainda pior, que para atleta é difícil ir para fora, técnico nem se Uhum. fala, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma confederação falida, a verdade é essa, né? A CBB anda mal das pernas há muitos anos, né? Então até o próprio curso de técnicos que eles tinham, né, que é a Escola Nacional de Técnico, que tem alguns técnicos nossos que foram fazer alguns níveis, né? O Bruno, eu me lembro, foi fazer, o Sandro foi fazer. Você tem que sair do seu estado, tem que ir para um estado longe, passar um tempo lá, então tem todo um gasto, né? Não é barato, né? Para você sair daqui de Manaus. E aí tem a questão do, da pessoa querer ver se o custo-benefício vale a pena, né? Você sair para ir para outro estado para voltar para jogar sua competição aqui em Manaus. Então, tudo isso é uma questão que pesa contra os técnicos, né? A ideia a gente que consegue ter mais contato com os outros grandes centros do basquete é através da amizade mesmo, tentar ajudar a federação a trazer mais desses caras, porque as experiências que eles têm é diferente, né? A gente teve a oportunidade de jogar vários anos contra equipes de fora, jogar contra equipes de alto rendimento a nível nacional, a gente percebe o abismo de diferença que tem, né? Então a experiência faz toda a diferença. E é legal ver aparecendo jovens querendo ser técnicos, né? Mas a gente precisa dar algum suporte para eles, né? Não adianta ficar querendo cobrar deles sem ajudar eles a crescer, porque como que eles vão crescer, né? Eu falo por mim, eu sou técnico, comecei a ser técnico com 18 anos. E assim, eu tive que correr tudo por conta própria, né? Claro, fiz a faculdade de educação física, que é importante para quem quer seguir a carreira. Não tem como você ficar na beira da quadra em nenhum campeonato a nível nacional sem ser formado, sem ter o CREF, né? Isso é importante salientar para os meninos que estão agora entrando para ser técnico com esse interesse.
Mas assim, estudar, tem muita coisa na internet, eu tive que me virar, né? Tem bastante material se você procurar, tem o site da FIBA América, FIBA Europa, FIBA é, brasileira, tem muita coisa mesmo na internet, dá para você achar bastante material. Mas de qualquer forma, fica muito difícil, né? Você tem que fazer Uhum. por você. Não tem ninguém ali para te ensinar o caminho, para te mostrar. E isso é uma ideia interessante, né? Que a gente precisa, sei lá, montar um curso de técnicos aqui para que, se a gente ficar dependendo da CBB, não vai sair, porque financeiramente ela não tem condição de fazer isso pelos estados que não são dos grandes centros, né? Eu me lembro que, eu não tenho certeza, mas eu me lembro que trazer, por exemplo, um curso de árbitro para cá era um absurdo de caro. Porque você tem que trazer o árbitro, tem que botar ele em hotel, tem que pagar a diária para ele. Então, assim, sai pesado. Eu entendo quando a Uhum. federação não dá para fazer isso sempre, né? Então a gente precisa ajudar. E o legal é que tem muita gente querendo fazer basquete, né? Que aí Uhum. a gente pode agradecer ao Thiago, né? Com a TM, com Uhum. o Junho, né? Que é um cara que sempre está disposto a ajudar. Tem várias pessoas aí no mundo, empresários, amigos nossos que têm interesse em ajudar o basquete, mas eles precisam de um caminho, né? E aí a gente está tentando ajudar nessa forma, né? E a gente, o que tu falou é verdade, a gente tem que retribuir o que a gente ganhou, né? Eu acho que não é nem por gratidão, é obrigação, né? Porque tudo Uhum. que você planta, você colhe. Então a gente colheu, Exatamente. tem que plantar para as próximas gerações, né? Show de bola. Galera, a gente vai chegando ao final aí, né? Quem faz esporte, a gente tem algumas pessoas em mente para conversar, né? Inclusive a galera que joga o 3x3 aí, devo estar conversando aí no início do mês que vem também com o técnico da seleção brasileira, Luca Carvalho, 3 contra 3, né? Fomos companheiros de equipe no Palmeiras lá em 2007, 2008. Então é um cara que eu gosto, tenho um respeito muito grande e a gente deve estar conversando aí nas próximas semanas, assim como o Pedro Mendonça. Agradeço a participação de todos vocês. Mais uma vez, lembrando aí dos nossos patrocinadores, tem MA Albuquerque, corretora de seguros, nosso amigo aí, Tiago Monteiro. Obrigado, Lucas, pela força. A Valeu, final de mano. ontem foi Tamo só junto. um pontapé inicial, hein? O adulto vai ser 10 vezes melhor, que a gente vai fazer esse campeonato Vamos. aí ser histórico. Valeu, E moçada. quem Obrigado quiser aí pela ajudar já presença. sabe. Tamo aí, viu? Basquete. Obrigado aí todo mundo que compareceu aí na live. A gente precisa mais dessas conversas, né? Porque é dessas conversas que vão sair as atitudes. Beleza? É isso aí. Valeu, galera. Tranquilo. Abraço. Valeu, valeu, moçada. Um abração.